E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada hoje num objeto lá do tabernáculo do Antigo Testamento que, sabe, à primeira vista parece bem simples. A pia de bronze. Mas a gente vai ver que ela tem um significado muito, mas muito profundo sobre pureza e sobre o nosso relacionamento com Deus. Para a gente entender bem a pia, vale a pena a gente lembrar rapidinho do altar do holocausto que vimos antes. O altar, com sacrifícios, falava de redenção, né? Do perdão dos pecados. A pia de bronze já é o próximo passo. Ela aponta para a santificação, ou seja, a pureza que é necessária para quem já foi perdoado. Essa transição do perdão para o serviço a Deus. E olha, essa transição era levada muito a sério. E isso nos traz para a nossa grande pergunta. Por que uma simples bacia com água era literalmente uma questão de vida ou morte para os sacerdotes? Parece um exagero, né? Mas vamos mergulhar nisso para entender. Primeiro, a gente precisa visualizar o caminho. A jornada de um sacerdote ali no pátio do tabernáculo era tanto física quanto espiritual. E cada detalhe, cada objeto, tinha um lugar e um propósito muito bem definidos. E a localização da pia? Nossa, era fundamental. Pensa só. Depois de resolver a questão do pecado lá no altar do sacrifício, mas antes de poder entrar na presença de Deus para servir, o sacerdote dava de cara com a pia. Era uma parada obrigatória. Não tinha como pular essa etapa. Isso simbolizava que depois da justificação pelo sangue, a santificação pela água era indispensável. Agora, vamos focar um pouco mais no objeto em si e na ordem que veio junto com ele. E já adianto, não era um conselho não, era uma advertência bem séria. No hebraico original, a palavra para pia é kiyor, e a tradução é super direta, um lugar de lavar. O nome já dizia tudo. A função dela era clara, sem mistério, limpeza. Não tinha nenhuma dúvida sobre o propósito daquele objeto. E é aqui que a gente entende a seriedade do negócio. A ordem que está lá em Êxodo é explícita. Lavem-se para que não morram. É muito forte, né? Isso mostra o quanto Deus leva a sério a pureza de quem se aproxima para servi-lo. A santidade não era uma opção, era uma condição para sobreviver na presença dele. E a forma como a pia foi construída é fascinante. Ela era feita de bronze polido, material que vinha dos espelhos das mulheres que serviam no tabernáculo. Pensa no simbolismo disso. Um espelho serve para quê? Para a gente se ver, para revelar nossa aparência. Então, quando o sacerdote se curvava sobre aquela água, na superfície de bronze que refletia como um espelho, ele não só se lavava, mas ele via a própria imagem. Era um confronto com qualquer sujeira, qualquer impureza. Era um ato de autoexame e purificação ao mesmo tempo. Tá, mas como é que esse objeto tão antigo se conecta com a gente hoje? Bom, o Novo Testamento pega esse símbolo físico e dá para ele um significado espiritual incrível e super profundo. Olha só, esse versículo em Efésios é a chave de tudo. Ele liga diretamente a lavagem da água com a palavra. Aquela água física da pia de bronze vira um símbolo poderoso da palavra de Deus, que tem o poder de purificar a gente espiritualmente. Então a ideia central é essa. Do mesmo jeito que a água da pia limpava a sujeira física dos sacerdotes, a palavra de Deus limpa a contaminação espiritual da nossa vida. Ela tem esse poder de nos santificar, de nos separar para os propósitos de Deus. O próprio Jesus confirma essa ideia lá em João. Ele fala diretamente para os discípulos. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu falei para vocês. Isso é genial, porque mostra que a palavra não é só um conjunto de informações. Ela é viva, ela transforma, ela purifica. Vamos um pouco mais fundo para entender como essa purificação funciona. A gente aprende que existem dois aspectos diferentes nesse processo de lavagem espiritual. Funciona assim. Na consagração inicial de um sacerdote, ele era lavado por completo, o corpo todo. Era um evento único. Isso simboliza a regeneração, o novo nascimento, aquela limpeza total que a gente recebe na salvação. Só que no dia a dia, ele só precisava lavar as mãos e os pés, sabe? As partes do corpo que tinham contato com a poeira do mundo. Isso representa a nossa santificação progressiva, a limpeza diária que a gente precisa para manter a comunhão com Deus e para poder servi-lo. Bom, juntando tudo isso que a gente viu, dá para tirar algumas conclusões bem práticas e essenciais para a nossa jornada de fé. Vamos resumir então em 3 verdades muito importantes. Primeiro, o sangue de Jesus, simbolizado pelo altar, nos livra da pena do pecado. Segundo, a palavra de Deus, simbolizada pela pia, nos ajuda a nos livrar do poder do pecado no nosso dia a dia e revela quem realmente somos. E terceiro, tudo isso nos mostra que buscar uma vida de pureza não é uma opção, é uma necessidade para quem foi salvo e quer servir a Deus. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar.
A pia de bronze não existe mais fisicamente, mas o princípio dela continua totalmente de pé. O chamado para a pureza diária através da palavra de Deus é constante. Então a questão que fica é, na nossa caminhada de cada dia, como é que a gente está cuidando da nossa própria pia de bronze?